Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Estava eu aqui lendo esse tijolo aqui, meu Deus, olha a dimensão disso. Mais de 1000 páginas. Estou lendo aqui o segundo volume do Quarteto Fantástico pelo mestre dos mestres, John Byrne. Estava lendo aqui e refletindo um pouco, fazendo um certo retrospecto da história das histórias em quadrinhos. E resolvi compartilhar uma opinião aqui com vocês, e eu gostaria até de ler nos comentários a opinião de vocês, tá? Complementando o que eu estou falando, questionando alguma coisa que eu disser, e também avaliando. É legal, isso é muito legal. Então, o que eu queria falar com vocês é o seguinte: eu estava fazendo um retrospecto a respeito da história das histórias em quadrinhos. Então, eu percebi que existem alguns momentos muito marcantes na história de quadrinho em que ela dá um verdadeiro salto, ou que ela sobe um degrau, digamos assim, né? Que ela vem num determinado toque de história, as histórias vão progredindo de uma determinada maneira, e chega a um determinado momento em que alguém faz alguma coisa diferente nesse universo e modifica a nossa maneira de ver as histórias em quadrinhos, de nós enxergarmos, nós entendermos melhor a história em quadrinhos. Logicamente, eu tenho que começar lá em 1938, né, com o surgimento do primeiro super-herói, já que eu estou falando das histórias em quadrinhos de super-heróis. Então, o primeiro grande momento, logicamente, é 1938, quando surge o Super-Homem, do Jerry Siegel e do Joe Shuster. Os caras tiraram da cartola aquele personagem, né? Aquilo não existia antes. Foi bem diferente, foi totalmente diferente, foi uma grande revolução das histórias em quadrinhos. E na década de 40, né? Nós estamos aí na década de 30, na década de 40, automaticamente surgiu no rastro do Super-Homem uma série de personagens, mais ou menos com aquele mesmo perfil, o do super-herói. E aí nós tivemos algumas criações que têm algum relevo, que têm alguma importância, respeitando todos os fãs, aquela coisa toda. Eu sei que eu vou mexer um pouquinho com algumas paixões, mas a verdade é que os outros personagens que surgiram no rastro do Super-Homem têm pouca relevância, têm pouca densidade como personagem. Tá? Isso é uma coisa que eu já falo em alguns vídeos meus e é uma realidade. Um personagem, um super-herói, não é apenas um uniforme que faz coisas incríveis e uma identidade secreta que faz muito pouca coisa. Não é. Ele vai ganhando camadas de densidade, de personalidade, de dramaticidade. É muito importante qualquer personagem de qualquer tipo de literatura ter múltiplas facetas, né? Ser muito multifacetado, ter muitas personalidades, muitas densidades emocionais, dramáticas, e isso é que torna um personagem realmente interessante e nos faz nos identificarmos com ele. Você não vai se identificar com um personagem apenas porque ele voa, ou porque ele é muito forte, ou porque ele pula, ou porque ele... Não, isso quase não diz nada, né? Exceto para criança, lógico. Né? Lembrando sempre que o Super-Homem, quando foi criado, ele foi criado como um super-herói infantil. Então a gente tem sempre que analisar o perfil do leitor para quem o personagem foi criado. Então, logicamente, o Super-Homem tem esse momento dele, e no rastro dele você tem personagens extremamente lúdicos, que são basicamente personagens infantis, e outros personagens que têm um pouco mais de potencial de se desenvolver. Então, no rastro do Super-Homem veio personagens tão lúdicos e fantasiosos como o Lanterna Verde, que é um personagem, até hoje, ele não tem uma densidade de personalidades, de personalidade, de sentimentos, de emoções, de dramaticidade que tenha aderido ao personagem. Pode ter tido até alguns momentos em que ele tentou se fazer isso, mas isso não ficou adesivo ao personagem, não ficou uma marca do personagem. Como é que eu vou comparar isso? Vou comparar sempre com um personagem que eu acho que tem muita densidade. É o caso do Demolidor, da Marvel. O Demolidor da Marvel é um personagem que quase tudo que foi atribuído a ele de características acabou se somando e até hoje repercute com muita força. Por exemplo, é o caso do Batman,
que naquela época é o personagem com mais potencial que surge. É o personagem mais adulto. Tanto é que na própria época ele foi questionado por sendo um personagem muito violento, já que ele era um personagem de história em quadrinho para criança. Tá? Por quê? Porque ele já tinha esse potencial para ser uma coisa maior. E ele tem, então, o grande trauma do Batman, que é aquela questão da morte dos pais dele, ficou muito marcado. Até hoje é uma marca muito forte do Batman. Se você for olhar o Demolidor tem muitas marcas, não tem uma só, tem muitas. Então, é um personagem com mais densidade. Tá? Mas naquela época surgiu isso daí, tal, no rastro vieram personagens que até hoje, na minha opinião, são rasos. Normalmente os personagens que a DC adquiriu, porque nós sabemos que a DC Comics ela não é fruto de um criador ou de dois criadores, ela é fruto de múltiplos criadores, por isso, inclusive, a DC Comics tem personagens muito parecidos, com poderes muito próximos, né? Alguns que são verdadeiras cópias, né? O Homem Borracha e o Homem Elástico. Né? Isso aí é muito clássico da DC. Por quê? Porque a DC ela foi adquirindo, na época era até National Comics, não era nem DC Comics, né? Ela foi adquirindo esses personagens, foi comprando os personagens dos criadores todos e criou o chamado panteão da DC Comics. Mas quase todos os personagens que não conseguiram evoluir em termos de personalidade, porque não foi dada a eles essa possibilidade. Os escritores daquela época não tinham essa mentalidade de construir alguma coisa mais densa, mais profunda, mais... Né? Isso aí tudo vai acontecendo durante a década de 40 e da década de 50. Quando chega na década de 60, você tem alguém que pensa diferente, alguém com uma bagagem literária muito forte, muita literatura na cabeça e traz essa literatura para dentro dos quadrinhos. Logicamente, estou falando do Stan Lee. O Stan Lee faz essa diferença gigantesca. Leva a criação do Joe Shuster e do Jerry Siegel para um outro patamar. Sobe alguns degraus, não é nenhum degrau, mas alguns degraus. E, logicamente, junto dele eu não posso deixar de falar do Jack Kirby. É claro que o Jack Kirby tem uma importância fundamental, porque o Jack Kirby, na minha opinião, não era um bom artista, eu não considero ele um bom artista, mas não resta dúvida que ele era um grande criador. Ele criava imagens, personagens com uma facilidade extraordinária. Então, aí você tem que colocar quase no mesmo patamar os dois, né? Apesar de que a densidade dos personagens, a personalidade, a dramaticidade foi dada pelo escritor. Normalmente ela é dada pelo escritor, não é pelo desenhista, tá? Então o Stan Lee, na minha opinião, é ainda mais importante do que o Jack Kirby, apesar de respeitar o talento gigantesco como criador que o Jack Kirby teve. Então, aí nos anos 60, você tem, então, esse degrau superado. Depois, as histórias entram num outro ritmo, que aí já é um padrão Stan Lee, né? Padrão Stan Lee. O Jack Kirby cria para os dois lados, cria para a Marvel, cria para a DC, mas as histórias dele são rasas. Os personagens dele são muito simples, são muito básicos, as histórias dele são básicas, não tem a dramaticidade que o Stan Lee coloca. Depois, então, você no rastro do Stan Lee, você tem, por exemplo, o Roy Thomas, né, que entra praticamente como o segundo do Stan Lee, faz um trabalho muito competente. E você, então, chega à década de 70 com dois autores que eu acho que marcam bastante a década de 70, que dão uma propulsão, né, que sobem um degrauzinho, que é o Chris Claremont, fazendo basicamente X-Men, e o Marvel Wolfman, que também faz um trabalho muito bom com Novos Titãs e dá uma revolucionada na coisa. Então eu acredito que podemos colocar um novo degrauzinho com Marvel Wolfman e com Chris Claremont. Fruto meio dos dois aí, vem então um grande salto, mais alguns degraus que são galgados pelo John Byrne. Eu estou olhando aqui o quarteto fantástico do John Byrne. John Byrne realmente é um resumo de 50 anos, mais ou menos assim, né? de um quinquênio. O John Byrne, ele simplesmente resume tudo isso que estava acontecendo até agora. O John Byrne é um criador, poderoso criador, criou a Tropa Alpha, por exemplo, né? Criou muita coisa boa, transformou os X-Men, né? Deu um outro rumo
ao futuro dos X-Men, e também ele também mexeu em outras coisas, mexeu no Quarteto Fantástico, que está aqui, um trabalho sensacional. Depois ele mexeu também no Mulher Hulk, Namor, Capitão América. Ele fez um Hulk, ele chegou a mexer com o Hulk, ele fez muita coisa dentro da Marvel e fez um trabalho excepcional. Então eu considero aí um degrau acima do John Byrne e provavelmente o autor mais completo que vai existir até hoje. Ninguém é tão bom como criador, como escritor e como desenhista como John Byrne. Realmente ele é o mais completo. Mesmo que veio depois, não é tão completo como John Byrne, né? Bom, daí nós vamos então para já os anos 90, surgiram alguns artistas muito bons que definiram uma arte mais nova, né, mais moderna, digamos assim, um novo estilo, né, que é o caso do Jim Lee, não resta dúvida. Mas o Jim Lee é um grande artista, mas não é um grande criador e muito menos um bom escritor, é um escritor bem fraco. Então, não dá muito para pensar em Jim Lee, exceto na arte dele, que é exuberante, é sensacional. Eu adoro a arte do Jim Lee, mas ele para por aí, né? E nesse rastro aí você tem muita gente boa, né? Aliás, nos anos 60, eu esqueci de contar de alguns artistas que também marcam muito os anos 60, como alguns trabalhos bem superiores ao que era feito na época, né? O Jack Kirby era um criador, mas os grandes artistas dos anos 60 eram o Neil Adams, era o Jim Aparo, era quem mais? O John Romita, o Sir, né? O pai John Romita, quem mais? Bom, esses aí são bons exemplos de artistas extraordinários dos anos 60, anos 70, 70 também. E aí também, é lógico, eu tenho que citar aqui o Alan Davis, também eu considero um artista excepcional, muito completo mesmo. E esse sim, o Alan Davis eu respeito um pouco mais, porque o Alan Davis também chega a ser um criador. Ele criou, né, alguns personagens bem interessantes. No caso do Alan Davis também, um grande artista e um criador, né? Agora, como escritor, acho o Alan Davis um escritor fraco. As histórias dele são um pouco simples demais. Muito bem, nós vamos para os anos 90, os artistas surgem, revolucionam a arte, aquela coisa toda. E aí você tem aquela famosa bolha dos anos 90, que é talvez um ano que é um decréscimo muito grande das histórias em quadrinhos, que vinham numa ascensão a partir dos anos 38, anos 30, anos 40 ficou meio estabilizada, anos 50 ficou estabilizado, nos anos 60 deu um grande salto com Stan Lee e com Jack Kirby, nos anos 70 um outro salto com Marv Wolfman, Chris Claremont, John Byrne, né? Alguns talentos, e depois você pode até citar a arte aqui do Jim Lee. Mas quando chega nos anos 90, infelizmente, existe aquela ilusão de que bastam as artes exuberantes para a história do quadrinho valer a pena. E não é verdade, não vale a pena. Os anos 90 é um buraco, praticamente, na evolução das histórias em quadrinho. É um decréscimo muito grande. Eu procuro reler material dos anos 90 e acho praticamente insuportável, muito chato mesmo, né? E você percebe isso até porque nos anos 80, que eu citei pouco aqui ainda, nos anos 80 nós tivemos uma grande revolução também, não resta dúvida. Eu até fui injusto, né, que eu falei dos anos 70, nos anos 80 eu só citei o John Byrne, o Chris Claremont e o Marv Wolfman, mas também você tem, logicamente, obviamente, tem que citar o Alan Moore. O Alan Moore é um grande revolucionário dos quadrinhos. E você vai ter também o Frank Miller, que também faz uma revolução extraordinária no Demolidor, e depois, né, o Cavaleiro das Trevas, tal. Aí o Alan Moore entra também chutando o balde e fazendo coisas extraordinárias, mas, como eu sempre digo, eu considero grandes criadores, grandes escritores, né? O Alan Moore criou personagens, escreveu histórias extraordinárias, mas ele não é um artista. Ele não é um desenhista. Da mesma coisa, o Frank Miller. O Frank Miller também é um dos artistas bem completos mesmo. Mas eu acho que ele já tinha um viés
meio anos 90, aquela coisa da violência extremada, da escatologia. Então o Frank Miller, e também não tem o volume de criações, de arte e de histórias que tem o John Byrne. Então, para mim, o John Byrne continua acima. Tá? Mas respeito o trabalho que o Frank Miller fez, principalmente no Demolidor, que foi, na minha opinião, extraordinário. É a grande revolução do Demolidor, é o Frank Miller. Então nós temos aí o Alan Moore, nós temos o Frank Miller, tem outros, né, gente? Eu não vou citar todos aqui, mas tem outros que surgem mais ou menos nessa época com muito talento, fazer um trabalho excepcional. E, posteriormente, os anos 90 realmente são muito fracos, e nos anos 2000 a história em quadrinho começa a se recuperar, e se recupera numa velocidade bem rápida mesmo. E aí eu vou fazer um recorte, logicamente, eu tenho que fazer um recorte aqui para o Brian Michael Bendis, que, nossa, eu outro dia estava revendo a minha coleção aqui, quantos e quantos volumes eu tenho com Brian Michael Bendis escrito na lombada. É uma infinidade. É outro grande escritor, um outro grande criador que se envolveu em quase tudo da Marvel, e quase tudo ele fez muito bem feito, né? Tem uma fase nos Vingadores excepcional, tem uma fase no Demolidor excepcional. Ele escreveu quase tudo, né? O Brian Michael Bendis fez um trabalho excelente. Então, basicamente, eu não quero também que o vídeo fique muito longo, basicamente esse é um retrospecto que eu faço assim dos grandes talentos, dos que eu mais destaco dentro do universo de quadrinhos de super-heróis, tá, gente? Cuidado com isso. Eu não estou extrapolando, eu estou aqui dentro do universo dos super-heróis e percebo que esses são os grandes destaques até 2010, 2012, quando eu acho que a história em quadrinho entra numa situação quase tão complicada quanto dos anos 90, que é essa questão ideológica, né? Infelizmente, a história em quadrinho fica enviesada, completamente enviesada, a partir de 2010. A partir de 2010, você tem que realmente ter muito cuidado com o que você lê, para você não pegar muito material que você vai detestar, achar uma porcaria, e não vai ter vontade de guardar e de colecionar. Tá? Existem coisas boas, mas não são muitas. Até 2010, você tem um trabalho muito bom, principalmente do que eu destaco aqui, que é o Brian Michael Bendis. Mas tem outros também, tá, gente? Tem o J. Michael Straczynski, tem outros casos aí. O Mark Millar também fez um trabalho bem legal, apesar que o Mark Millar, eu acho, também enveredou muito para o lado ideológico e, infelizmente, se perdeu. Mas tem trabalhos anteriores dele, né, que são bem legais mesmo. E que, é lógico que eu não estou falando aqui todos eles. Eu estou fazendo um pequeno retrospecto com alguns parâmetros para vocês comentarem. E aí eu peço a vocês que nos comentários incluam outras coisas. Falem de outros autores e a gente vai batendo esse papo aqui. De repente, se vocês acharem legal, eu gravo um outro vídeo falando de outros autores dessa longa história das histórias em quadrinhos, que daqui a pouco vai completar 100 anos, né? Estamos chegando perto de completar 100 anos da criação do Super-Homem, né? Então tá bom, gente. Fica aqui esse bate-papo. Nos comentários vocês coloquem a opinião de vocês. Não deixe de se inscrever no canal. E se chegou até aqui, gostou? Não gostou? Faz parte da brincadeira. Até a próxima.